lá, então, no segundo módulo de biofísica, a gente já consegue ou já começa a estudar o quê? Os sistemas fisiológicos. Então, a gente vai começar a aplicar os conceitos que a gente viu lá no primeiro módulo, agora dentro dos sistemas, para poder entender e compreender como eles funcionam. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando de quem? Da biofísica da circulação. A gente vai falar, então, um pouquinho do meu sistema, o quê? Cardíaco. Ok, pessoas? Então, a gente vai falar do sistema circulatório humano, lembrando que esse sistema, a gente precisa ir lá na anatomia, ou se você está estudando anatomia, você revisar o conteúdo, quais são os componentes, coração, vaso sanguíneo e o sangue. Então, o coração que eu tenho é o quê? O coração é a bomba, tá? A bomba cardíaca, na realidade, ela é dividida em duas etapas, em dois estágios. Então, na realidade, ela não é uma bomba única. Eu costumo dizer que o coração são duas bombas, uma que funciona do lado direito e outra que funciona do lado esquerdo. Por quê? Porque nós temos duas circulações. Nós temos a circulação que é dita sistêmica e a gente tem a circulação que é dita o quê? Pulmonar. O que circula? Sangue. Sangue. E através de quê? Através de vasos sanguíneos. E quando eu falo dos vasos sanguíneos, eu estou falando das veias, estou falando das artérias e estou falando lá na ponta, aonde ocorre as trocas daquilo que é levado e onde ocorre nessas trocas levar ou retirar alguma coisa de dentro de um sistema biológico, que são quem? Os capilares. Então, eu preciso fazer uma revisão para mim entender o que está acontecendo, ok? Então, a aplicabilidade da biofísica está dentro desse sistema, está o quê? Sendo influenciada ou sendo aplicada nesses, influenciada não, aplicada nesses componentes, coração, vasos sanguíneos e o quê? E sangue. Dentro então dessa anatomia, eu vou entender que o coração, ele vai ter 4 câmaras, então eu vou ter as câmaras do lado direito, átrio e ventrículo, e do lado esquerdo, átrio e ventrículos, ok? E a circulação, como eu falei, a pequena, a grande circulação, e meu principal objetivo dessa circulação é fazer o quê? É levar até os tecidos nutrientes, fazer a troca gasosa e retirar desse tecido os metabólicos que precisam ser levados de um tecido ou de uma célula para outro tecido e outra célula no mesmo sistema ou em outro sistema e retirar o resto desse metabolismo que precisa ser o quê? Ou reciclado, ou então precisa ser o quê? Jogado fora, excretado. Então, o principal objetivo da circulação é esse, é fazer com que eu tenha essa troca de O2, que eu tenho a chegada dos nutrientes e depois que eu tenho a retirada do que foi produzido e que precisa ser utilizado dentro desse mesmo sistema em outros locais, ou que precisa ser utilizado até mesmo em sistemas diferentes, e me fazer o quê? A retirada desses radicais livres, dessas excretas que precisam ser jogadas fora ou de substâncias que precisam ser o quê? Precisam ser recicladas, como eu falei para você. Tudo isso vai funcionar, por quê? Porque como bomba, como uma bomba ejetora, o coração precisa que ele receba energia para que a musculatura contraia, ok? Então, ele tem um componente de contractibilidade e esse componente de contrair é um componente mecânico. Então, chamo isso de mecânica cardíaca. A questão do que eu tenho, de primeiro eu ter a sístole atrial, para depois ter a sístole ventricular, para depois ter os dois em repouso, que é a diástole, e me formar o ciclo cardíaco, é todo um componente de mecânica cardíaca. Mas essa mecânica depende de o quê? Da geração de energia. Essa geração ela vem através de o quê? De um componente que é chamado de eletrofisiologia do coração. Essa eletrofisiologia do coração, vocês vão ver que eu tenho a formação de, entre aspas, um potencial de ação que é próprio, gerado dentro dele. Esse potencial de ação que é gerado em uma estrutura lá, que é chamado de marca-passo, me dá ao coração um sistema que é totalmente único e exclusivo dele, que gera dentro dele, que não precisa ser gerado por uma estrutura externa, ok? Então ele é totalmente um sistema elétrico e é considerado um sistema elétrico o quê? Autônomo.
tem autonomia, é dele. Existem alguns experimentos, né, que quando você tem conselho de ética que você tira o coração, ok, de uma rã, por exemplo, depois que você discute e você vai lá e tira o coração, ele continua batendo. Está desconectado do quê? Está desconectado da circulação sanguínea, está desconectado do sistema nervoso, está desconectado do sistema endócrino, porque sistema nervoso e sistema endócrino, eles geram informação, eles geram modulação dessas informações, eles são responsáveis por gerar ou dar o start para gerar potenciais de ações celulares, que é a geração dessa energia, mas o coração tem o seu próprio marca-passo, que é o nódulo sinoatrial, ok? E a partir dali eu gero um potencial, e esse potencial viaja sobre o coração, desde os átrios, todas as suas paredes, até o septo e os ventrículos, através de uma rede própria de comunicação. É como se eu distribuísse fios, né, que conectam todas essas estruturas, e ao passar essa informação que é gerada no sino atrial, né, através das paredes do átrio, me dá o que eu chamo de sístole. Quando esse potencial acaba, me relaxa essa parede e me dá o que eu chamo de o quê? De diástole. Ok? E dali ele passa para uma outra estrutura que potencializa esse sinal, ok? Que é chamado de nódulo átrio-ventricular, e a partir dali ele joga essa informação para as estruturas onde eu tenho umas câmaras maiores, que é do ventrículo direito e do ventrículo o quê? Esquerdo. Gerando de novo, assim que passa a informação, uma contração, sístole, e quando a informação acaba, um relaxamento que eu chamo de o quê? De diástole. Então, quando eu falo desse nódulo sinoatrial, que é o marca-passo principal, eu tenho que entender que essa energia é gerada dentro da célula de uma maneira o quê? Já programada. Existe uma programação nele que ele vai gerar essa energia. Os sistemas que estão fora ajudam a modular, dependendo do quê? Da necessidade, dependendo da demanda. Por quê? Porque a bomba está para ejetar sangue para todo o sistema. Quando ela ejeta esse sangue que está com os nutrientes, mas também que está rico em oxigênio. Nós vamos ver que o oxigênio ele é extremamente necessário para queimar dentro de um forno e gerar o quê? Energia. Como a gente viu lá na unidade 1, nós precisamos de energia. Nós precisamos de energia para que o funcionamento aconteça. Então, o coração, ele, dentro desse movimento que a gente tem da mecânica da eletrofisiologia, ele faz com que a demanda dele seja o quê? Circular o sangue dentro dos vasos, tá? De forma bidirecional, porque ele sai do átrio esquerdo, roda todo o teu organismo, da pontinha do primeiro fio de cabelo até a última célula da pontinha dos seus pés, e depois que ele leva nutriente e oxigênio, ele retorna ao coração através do átrio direito, então ele sai do ventrículo esquerdo, retorna ao átrio direito, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa buscar retirar o excesso do CO2 e, de novo, colocar uma concentração maior de oxigênio para circular no organismo para o metabolismo ocorrer. Tá? O CO2 é gerado dentro da célula. Boa parte dele é gerado dentro da célula e ele é gerado através do quê? Através desse metabolismo celular. Quando eu falo metabolismo o que é? Dentro do funcionamento. Ok? Quando eu vou lá e tenho uma queima de oxigênio, quando eu vou lá, ok, e tenho uma reação química, principalmente quando ela acontece com a água, eu tenho a quebra da água soltando um hidrogênio, não é isso? E aí, quando eu solto esse hidrogênio, eu dou uma característica de, às vezes, liberar ou não um oxigênio, e esse oxigênio ele vai se conectar dentro de uma reação química às moléculas de carbono e mais um oxigênio, elas vão se reunir por atração, gerando CO2. Isso também é gerado dentro do que a gente chama de respiração celular.
que nada mais é a respiração celular do que o metabolismo para gerar energia, tá? E isso precisa ser retirado do organismo. Então, quando eu falo da mecânica e da eletrofisiologia do coração, dentro da biofísica, que é o que vocês vão estudar dentro desse módulo, como isso acontece, é justamente para o quê? Para garantir esse metabolismo, tá? Dentro dessa estrutura. E aí eu tenho o seguinte, eu coloquei aqui, né, nos meus apontamentos, que tudo isso acontece porque eu gero uma energia e essa energia ela gera o quê? Um fluxo. Quando ela gera um fluxo? Quando eu tenho uma sístole. Lá no meu conceito biofísico, o fluxo é o quê? Ele é gerado quando eu estou pegando determinado volume de líquido e deslocando do ponto A para o ponto B, ok? Então, a sístole, que é a contração do miocárdio, bombeia. Esse trabalho de bombear cria uma energia, ok? E essa energia se manifesta em 4 componentes importantes. Primeiro, energia cinética, ok? Velocidade da circulação sanguínea. Depois, energia potencial. Essa energia potencial é que eu tenho o seguinte, eu gero uma velocidade, o volume vai passar em determinada velocidade, mas quando ele vai passar aqui, ó, pelo vaso, esse líquido está tendo atrito com a parede do vaso. Quando ele está tendo atrito com essa parede do vaso aqui, ó, esse potencial, que é uma pressão lateral das paredes, tá? Quando ele toca, essa velocidade faz, ou tem a tendência de fazer com que ele o quê? Abra, dilate. Só que a reação natural do vaso é o quê? Empurrar o líquido. Para ele não perder o seu diâmetro. Quando ele empurra o líquido, ele cria o quê? Uma pressão. Que essa de saída é chamada de pressão o quê? Arterial. Essa energia da pressão arterial, assim que vai passando, vai encostando na parede do vaso, e o vaso vai fazendo o quê? Uma força contrária contra essa velocidade do líquido que está em movimento, ou seja, do fluxo, esse atrito vai fazendo com que essa energia seja o quê? Dissipada. Então a pressão ela começa também a fazer o quê? A diminuir. Tem uma perda, né, desse atrito, principalmente aonde? Nos capilares. Porque olha só, eu tenho uma pressão de saída muito alta. Chegando no capilar, que ele vai estar passando o quê? Entre as células, se a pressão for muito alta, eu causo o quê? Lesões. Então essa pressão faz o quê? Ela baixa durante todo o percurso, e isso é preconizado dentro da árvore circulatória, porque eu saio de um tronco de um calibre, tá? Com diâmetro grande, até chegar a um capilar, tá? Que tem um calibre ali às vezes menor do que um fio de cabelo. Então estou cada vez fazendo o quê? Criando mais atrito, tenho a distância a ser percorrida, ou seja, deslocamento naquele conceito de espaço, até chegar na pressão que é ideal para que haja as trocas lá no nível celular. E ainda tenho a energia gravitacional, que vai influenciar o fluxo. A gravidade influencia se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu estou deitado. Se eu estou deitado de decúbito lateral, se eu estou deitado de decúbito ventral, se eu estou deitado de decúbito lateral, ventral e dorsal. Então, esses componentes de energia, tá, que eu vou ter na circulação é aqui, ó, energia cinética, energia potencial, energia dissipada e energia gravitacional. A cinética pela velocidade do fluxo, a potencial pela pressão que o vaso sanguíneo, ok? Ele exerce sobre a passagem do fluxo, empurrando ele. A dissipada é pelo atrito durante essa passagem, principalmente nos capulares. E a gravitacional depende do quê? De como você se encontra, a sua posição em relação ao espaço, ok? Então, eu tenho em todo o sistema um quê? Um gradiente pressório. Esse gradiente é porque em vários pontos eu vou ter pressões diferentes, e esse gradiente é dado por essa diferença de pressões, o que me dá a condição em que garante que o fluxo sanguíneo se desloque sempre de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão. Isso faz com que a circulação ela se mantenha sempre o quê? Contínua.
ok? Então, eu tenho tudo isso daí acontecendo, tanto para garantir a circulação sistêmica, como para garantir a circulação pulmonar, para que eu tenha trocas gasosas. Então, a função que eu tenho do sistema respiratório é a troca gasosa. E a troca gasosa, ela é necessária para fornecer oxigênio que vai entrar no sangue, ok? E que vai ser deslocado dentro desse sistema que a gente acabou de falar. Eu preciso remover o CO2 e eu preciso também, no sistema respiratório, fazer o quê? Produzir o quê? A fala. Ok? Então, troca gasosa e a fala. É o que eu tenho dentro do meu sistema respiratório. São as duas funções. Isso vem através de movimento. Esse movimento é chamado de mecânica respiratória. Esse movimento é um movimento de Foley. Então, a biofísica trabalha com o quê? A mecânica, a parte da física da mecânica. O movimento, uma estrutura onde eu tenho estruturas fixas em pontas de apoio que vão se movimentar através de contração e relaxamento de musculaturas específicas. Aí eu vou falar do quê? Da caixa torácica. Ok? E aí eu vou falar dos músculos que vão expandir essa caixa. Eu vou falar do músculo que vai expandir a minha cavidade torácica também, fazendo com que o parênquima pulmonar ele faça o quê? Ele puxe o ar para dentro. E depois ele faça o quê? No relaxamento, coloque esse ar para fora. Então, na inspiração, eu tenho uma expansão da caixa torácica. Ok? Eu tenho um aumento da área que resulta na queda da pressão interna, ok? Fazendo com que o ar o quê? Entre. Aí eu tenho o ar de maior pressão que está na atmosfera correndo para um ambiente de menor pressão, que é o alvéolo que está lá dentro. Tudo isso por conta de uma mecânica igual ali a gaita, igual o Foley. Na expiração, o músculo faz o quê? Porque o que eu fiz aqui, tá? Na expansão da caixa torácica, eu vou fazer a inspiração. Eu tenho a contração. Na expiração, contraio esse músculo, devolvo a caixa para a posição e aí eu reduzo a caixa. Aí eu tenho uma pressão pleural que eu tive acumulada na inspiração e a pressão alveolar fazendo o quê? Empurrando o ar para fora. Aí ele expulsa do pulmão, eu tenho esse movimento de pressão que vai expulsar. E aí quando expulsa, eu tenho ali a maior pressão que está dentro do alvéolo expulsando para a menor pressão, que é o quê? A atmosférica. Ok? Porque agora a pressão ficou maior dentro, e aí quando eu faço esse movimento, eu aumento essa pressão internamente, e aí eu faço que o ar ele saia. Na troca gasosa, a gente precisa entender que ela ocorre lá dentro do alvéolo e é uma relação direta entre circulação sanguínea e respiração. Eu não consigo falar de troca gasosa sem aliar e sem conectar os dois sistemas. Ela ocorre a nível alveolar, lá na membrana, e a gente tem a difusão, ou seja, o O2 mais concentrado no alvéolo, entrando na corrente sanguínea, e o CO2 mais concentrado na corrente sanguínea, saindo da corrente sanguínea e entrando aonde? No alvéolo. Todo o metabolismo funciona por diferença de concentração ou por diferença de pressão. Toda vez que eu tenho diferenças de concentração e diferenças de pressão, eu tenho movimentos de dentro para fora ou de fora para dentro, alterando, ok, essas concentrações e, consequentemente, principalmente quando eu penso em célula e a nível de membrana, alterando o quê? Os íons de um lado e do outro da membrana. Quando eu altero os íons, eu estou fazendo um movimento de carga. Quando eu faço um movimento de carga, eu estou gerando corrente elétrica, força eletromotriz e eletricidade. Gerando o que então? Informação, gerando alguma coisa. A mesma coisa vai acontecer aqui. Em um lugar que tem maior concentração, a tendência é que equilibre as concentrações do que está mais concentrado de um lado para o que está menos concentrado do outro. E aí eu tenho esses movimentos acontecendo. Então, simultaneamente, a respiração ela acontece assim. E o sangue vai fazer o quê? Transportar isso daí.
Uma outra coisa que está interessante nesse módulo que a gente está falando é da filtração renal, que também vai ocorrer, tá, por diferença de pressão lá nos capilares glomerulares. A gente vai ver que a pressão glomerular, a gente sabe, vamos ter que relembrar a anatomia, eu tenho o rim tem a sua estrutura lá, né, o córtex renal, as pirâmides renais, a medula renal. Dentro dessa estrutura todinha, eu tenho lá o meu néfron. Dentro do meu néfron eu tenho uma estrutura que é chamada de glomero, onde eu tenho uma artéria que fica dentro de uma cápsula que é chamada cápsula de Bowne. E aí a pressão, ok, do sangue que fica circulando nesse capilar, que fica dentro ali da cápsula, é que vai determinar a maior ou a menor filtração, ou filtragem, desculpa, não existe essa palavra filtração, filtragem, ok, desse sangue que está passando por dentro do rim, ok? Então, quando eu falo de uma filtração renal, eu tenho que fazer isso para manter o volume dos líquidos corporais, eu tenho que fazer isso para regular a concentração de íons e substâncias, e tenho também para remover impurezas e manter o sangue sem essas impurezas e sem esses o quê? Resíduos. Então a filtração ocorre no glomero, tá? Existe lá um emaranhado, como a gente está falando, de capilares dentro lá dessa cápsula renal, e a pressão do sangue no capilar glomerular, ela é maior que a pressão o quê? Da cápsula. Se ela é maior que a pressão da cápsula, então vai sair de um lugar que está de maior e vai correr para um lugar que está de menor pressão. E é assim que a filtragem ocorre. Essa diferença foca na saída do líquido. Então eu saio esse líquido que é o plasma e eu tenho alguns íons e pequenas substâncias que acabam saindo junto e que são filtrados dentro do néfron. Esse néfron ele tem o quê? Uma série de tubos, esses túbulos têm epitélios especializados para poder entender e determinar o que é reabsorvido, que não pode ser jogado fora, e aquilo que tem que ser eliminado, ok? Dentro dessa filtragem, a gente tem que entender que células grandes, como proteínas, permanecem dentro do sangue. Nós não podemos jogar proteína fora, tá? Então elas continuam ali. E após todo esse processo de filtração, eu tenho uma reabsorção e aí eu tenho formação da urina. Só para você ter ideia, de tudo que é filtrado, 1% só que forma a urina, ok? 1% só que forma a urina. Então eu quero muito que nesse módulo vocês foquem, tá, na biofísica do sistema cardíaco, do sistema respiratório e do sistema renal. Para a gente entender essa formação de potencial de ação que eu tenho lá no coração, que é feita de forma totalmente o quê? Independente, que não depende de nenhum outro sistema. Nós vamos ter a modulação, tá, gente? Lá no coração, do sistema nervoso e do sistema endócrino, mas independe deles para que o coração bata. Existe uma modulação. Tem hora que você está em pânico, em fuga, que o batimento cardíaco tem que aumentar. Então eu tenho uma inervação no coração que dá essa informação para que o marca-passo, ele o quê? Ele aumente, tá, esses batimentos. Aumentar o batimento cardíaco, o número de vezes que ele está entrando no ciclo entre sístole e diástole, aumentar a sua frequência. Isso tem uma série de implicações em volume, tem uma série de implicações em fluxo, tem uma série de implicações na eficiência lá no sistema respiratório, do que se diz respeito à troca. E tem também, ok, repercussão na filtragem renal, tá? Então, esse módulo a gente vai tentar, ou a sugestão que eu dou é que vocês observem bem aqui mais ou menos o roteiro que eu coloquei para vocês se aterem a esses dados específicos, ok? A gente se vê no módulo 3.